Olá, pessoal! Vamos hoje para uma aula de gramática e uma aula de sintaxe. Na verdade, é uma revisão, porque nós já estudamos isso no ano passado e como esse assunto ele retorna no livro didático, vamos aqui fazer uma pequena revisão, né? Lembrando que o assunto que vamos tratar agora é um assunto relacionado à área da sintaxe. O que é sintaxe? Sintaxe é o estudo da relação das palavras no enunciado, né? Traduzindo, é o estudo das palavras que estão em relação no enunciado. Por exemplo, aqui, eu posso até colocar a própria frase aqui, a própria definição como exemplo. É a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras dentro de uma frase. Por que relação? Porque as palavras, elas não se organizam de qualquer maneira, não é uma forma aleatória, existe uma ordem. Cada palavra ocupa uma posição, né? Então tem o sujeito que vem antes do predicado, o objeto direto vem depois do verbo. Então existe uma ordem de as palavras serem expressadas numa sentença. Ninguém fala João ou comprei um carro oi, né? Existe João comprou um carro. Existe uma forma de organização. Essa forma de organização é a base do estudo da sintaxe, né? Quando falamos de sintaxe, falamos dessas palavras que vão ocupar uma posição específica, né? E a gente vai falar então que essas palavras, elas são na verdade termos. Por que eu chamo de termos? Porque elas vão ter um posicionamento específico na frase, né? O sujeito vem antes do verbo, o complemento vem depois do verbo. Então, são formas de organização, que elas são formas lógicas, que não são formas aleatórias, né? E aí, quando eu estudo toda a frase, eu vou perceber que há termos que são mais fortes do que outros. Aos termos essenciais. Por que são essenciais? Porque são a essência. A sintaxe vai estudar muita relação entre sujeito e predicado. Por quê? Porque sujeito e predicado é a própria estrutura mestra, né? Eu digo, João comprou. Eu tenho o assunto, João, e a informação sobre o João, que é o predicado. Por isso que é essencial. São termos que eles são fundamentais, que se não houver, não há nem o próprio estudo da sintaxe. Os termos integrantes, tatuem. Integrante tem a ver com complementar, né? Então, termos integrantes são termos que estão complementando, eles têm a função de complementar. São importantes? São, né? Então, nessa hierarquia aqui, vem depois dos essenciais. Posso ter um verbo transivo direto sem um complemento? Não, porque o complemento complementa, obviamente, né? Um verbo. Aqui, integrante, integra, completa. Os termos acessórios, que são os termos que eles podem ou não aparecer, que são os termos... Por que são acessórios? Porque eles não são essenciais nem integrantes. Se eu retirá-los da sentença, ainda faz sentido. E o vocativo, né, que eu chamo de um termo isolado, porque é quando eu me refiro com quem eu estou conversando, né? Se eu digo, João, saia, ele é isolado, porque ele não vai ter uma organização na sentença e ele somente expressa o meu interlocutor, vocativo, né? Pois bem, pessoal, vamos lá. Vamos passar aqui. Diferenciando estruturas, né? Basicamente, isso aqui é revisão básica, né, pessoal? Por favor. Frase, oração em período. Vamos lá, rapidinho. Frase é todo enunciado que tem uma informação completa, seja com verbo ou não. Frase é todo enunciado linguístico que possui sentido completo, com verbo ou não. Aqui está o exemplo básico. Final de ano, né? Início de tormento. Essa é uma frase. Consigo entender? Consigo. Final de ano, início de tormento. Tem verbo? Não. Mesmo assim, entendi? Sim. Então, é uma frase. A mesma coisa aqui. Fogo. Tem verbo? Não. É uma frase? Sim, porque tem sentido completo. Pessoal, e se tiver verbo, professora? Se tiver verbo, também é uma frase. O importante é que a frase
é todo enunciado linguístico com sentido completo. É o grande conjunto, né? Com o verbo ou não faz sentido, é uma frase. O que é oração, pessoal? A oração é um pouquinho mais exigente que a frase. É todo enunciado que se organiza ao redor de um verbo. Ou seja, para ter oração tem que ter um verbo. Olha só, tudo começa com o pagamento da dívida. Pois bem, é todo enunciado que gira em torno de um verbo. Aqui tem um verbo? Tem, então é uma oração. Aí você vai perguntar, mas professora, é também uma frase? É uma frase que apresenta uma única oração, porque apresenta um único verbo. Se esta frase fosse a seguinte, tudo começa com o pagamento de dívida, vírgula, mas depois tudo termina bem. Tem dois verbos. Então, eu vou dizer que esta frase tem sentido completo e tem quantas orações? Duas. Por quê? Porque tem dois verbos. E o período, gente? O período é todo enunciado com sentido completo que tenha um verbo. Os morcegos possuem hábitos noturnos. Por que é período aqui? Porque é uma frase com sentido completo e essa frase aqui possui uma oração, então é período. Para não confundi-los, pessoal, primeiro, o grande conjunto é uma frase? É, porque tem sentido completo. Perfeito? É uma oração? É, porque tem um verbo. O que é um período? Porque o período ele é mais restritivo. Eu não posso dizer que é uma frase apenas. É um período porque é uma frase com verbo. Pode existir período sem verbo? Não, aí é uma frase. Tá? Então, primeiramente, diferenciar essas partes, né? Pois bem, e aí? Temos o período com um único verbo, que eu chamo de período simples, né? Um verbo ou locução verbal. Lembrando, locução verbal é quando dois verbos eles têm a função de um, né? Aqui pode utilizar a mesma informação. Então, aqui também é um período simples. E o período composto é quando tem mais de uma oração. Vocês contam oração aqui, uma e duas, com sentidos diferentes, não é igual aqui, né? Com informações diferentes. Então, tem o composto com duas orações. Vamos lá, rapidinho. Quando falamos dos termos essenciais, falamos do sujeito. O sujeito é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. É o termo que pratica ação e sofre ação. Eu acho que isso para vocês já está bem claro, né? Jéssica estudou muito. Qual é o sujeito? Jéssica, por quê? Porque é sobre esta palavra que gira toda a informação. E é justamente, eu gosto de falar muito em sala, que é o termo com o qual concorda o verbo. Ó, foi concorda com qual? Vanessa foi. O é, mesma coisa. Quem é o sujeito? É o termo com o qual concorda o verbo. Vamos lá? No do sujeito é a palavra mais forte, né? Os jovens adoraram a iniciativa. Esse sujeito tem duas palavras, mas qual é a palavra mais forte? Jovens, porque é sobre essa palavra que tem a informação-chave. Isso é o núcleo do sujeito. Pois bem, vamos lá. Tipo do sujeito não veremos agora, porque a revisão proposta pelo livro não abarca esse conteúdo. Vamos rapidamente falar da parte ligada ao verbo, tá? A transitividade verbal. Pessoal, lembrando que quando se fala de transitividade, se fala de como o verbo vai agir na sentença, se ele vai precisar de complemento ou não, tá? Então, aqui, vamos trabalhar o predicado. O predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. Começa com o verbo, né? E vai até o fim dessa oração. Vamos lá. As mulheres compraram roupas novas. Por que isso aqui é o predicado? Porque é uma informação sobre o sujeito, né? Começa com o verbo e vai até o fim da oração. Vamos lá. Período simples, vamos trabalhar o período ligado, o período marcado por apenas um verbo. Isso é uma coisa nova para vocês que é importante prestar atenção. Verbos nocionais e verbos não nocionais, tá? Vamos lá. Vamos trabalhar um pouco essa noção do predicado e pensar se predicado tem que ter verbo. Como esses verbos são classificados? Os verbos são classificados como verbos nocionais e os não nocionais. Vocês vão entender como verbos ligados à ação, são fortes semanticamente,
E os verbos que são mais fracos, não nocionais, tá? Os verbos de ligação. Então, nocionais indicam ação. Comprou, saiu, vendeu, são verbos. Se eu retirar da sentença, a frase fica sem sentido. E os não nocionais são os de ligação, que expressam estado ou mudança. Por exemplo, Érica é magra. É o verbo de ligação, né? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar e coisa e tal. Mas se eu retirar da sentença, Érica magra, você vai entender de alguma maneira. Entende? Os não nocionais, eles têm uma força fraca, né? Uma força fraca, gente. Perdão, eles têm uma força limitada. É isso que eu queria dizer, tá? Produzir uma antítese sem querer aqui. Então, se você retirar da sentença, fica sem sentido. Por isso, fica, se você tirar da sentença, fica ainda assim com sentido, tá? Vamos lá. Aqui, ele anda muito rápido. Vamos analisar essa frase aqui. Gente, ele muito rápido. Se eu retirar, vamos lá, é um verbo nocional ou não nocional? Bom, se eu retirar ele muito rápido, ele está correndo muito rápido, ele está lendo muito rápido. Eu não entendo, porque esse andar aqui vai ter a ideia de ação. É o verbo andar mesmo, né, com as pernas, né, pessoal? Pois bem, agora comparem com essa outra frase aqui. Ele anda triste. Qual é a diferença entre os dois aqui? É que aqui, esse triste está qualificando o sujeito. Então, você percebe que esse muito rápido qualifica o verbo. Ele está ligado ao verbo. O triste não, está ligado ao sujeito. Então, se eu tirar isso aqui, faz sentido ainda. Ele triste. Ah, ele está triste? Então, você percebe que existe uma força semântica distinta entre as duas orações. Aqui é o verbo andar mesmo, e se retirar fica sem sentido. Aqui é o verbo de ligação, né? Que ele anda, ele está triste, né? Ele está, de alguma maneira, triste. Então, aqui eu chamo de verbos não nocionais, o verbo de ligação. Pois bem, predicação verbal. Vocês sabem, e lembrando, né? Quando eu falo de predicação verbal, eu vou falar de transitividade, tá? O que é transitividade? É a necessidade ou não de complemento. É o modo como o verbo vai lidar com um complemento. Vamos lá. Verbos intransitivos são os mais fáceis da gramática, né? São os verbos que não transitam, que não possuem complemento. Por que não transitam? Porque não vai variar isso aqui, ó. João caiu, a garota sumiu, Lampião morreu. Se eu tirar tudo isso aqui, o verbo ele permanece ainda pleno. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. João viajou, também não precisa. E você está ali perguntando. Se eu falar, João viajou para Brasília, ok? Você agregou informação, mas se você retirar, a frase ainda permanece com sentido. Então, intransitivo é aquele verbo que não transita, aquele verbo que não tem complemento, tá bom? Vamos lá. E os transitivos? Bom, se o intransitivo não tem complemento, não precisa, o transitivo é aquele que tem, né, que exige, que se eu tirar, não faz sentido a sentença. Vamos lá. Aqui nós escutamos o quê, né? Precisamos de quê? O que vai diferenciar essas duas sentenças aqui é como o verbo transitivo ele se une ao seu complemento. Se ele precisar de uma preposição, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, para, perante, em, entre, sobre, trás. Então, se tiver uma dessas palavrinhas aqui, eu chamo de transitivo indireto. Por quê? Porque o transitivo indireto, ele se liga indiretamente. Tem uma preposição como se fosse uma barreira entre o verbo e o complemento, tá? E o direto é que não exige essa barreira, não exige essa ponte, essa preposição. Aqui, nós escutamos nossa música. Tem preposição aqui? Não. Nós vamos chamar de verbo transitivo direto. E aqui, precisam de carinho. Tem, então se liga indiretamente ao complemento. Eu vou chamar de verbo transitivo indireto, tá? E predicativo, pessoal? Vamos lá.
O predicativo é um elemento ligado ao predicado nominal em que há verbos de ligação, tá? Que a gente viu que são os verbos não nocionais. Predicativo é nada mais que o complemento de um verbo nominal, tá? O que é verbo nominal, professor? É um verbo cuja força semântica não está nele, mas está no complemento, está no nome, né? O famoso verbo de ligação. Predicativo do sujeito é quando essa palavra, né? Esse adjetivo, na maior parte das vezes, está complementando um verbo de ligação. Perfeito? Pessoal, agora quero falar rapidamente dos termos integrantes, tá? Até agora eu estava falando sobre termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Rapidinho, o que são termos integrantes? Os termos integrantes na hierarquia sintática é a segunda mais importante, só perde força para os termos essenciais. Por que eles são tão importantes? Porque eles integram, eles complementam, né? Por exemplo, quais são os termos integrantes? Complemento verbal, que pode ser direto ou indireto, né? Lembrando, pessoal, isso aqui é apenas uma revisão. Complemento verbal, objeto direto, é aquele que se liga sem preposição ao verbo. E objeto indireto é aquele que se complementa com a preposição. Acabei de falar isso para vocês, né? O que é complemento nominal? São palavras que complementam nomes. Alguns substantivos, eles são incompletos e precisam de complemento. Por exemplo, tenho medo. Medo de quê? Tenho saudade. Saudade de quê? Pessoal, saudade é nome ou verbo? É nome. Se eu digo, ai, tô morrendo de saudade, ponto. Fica sem sentido, não fica? Porque precisa de um complemento. Eu chamo de complemento nominal, né? E a agenda passiva, pessoal, lembrando, isso aqui a gente até fez uma prova no ano passado, né? É quando eu vou alterar a posição do sujeito, que agora o agente da ação não vai mais ser o sujeito do verbo. Olha só, se eu digo aqui, ó, edifícios são construídos. Qual é o sujeito da oração? Edifícios. Como é que eu sei? Porque é o termo sobre o qual se falou toda a informação. Mas foi ele que fez a ação? Não. Não, porque edifício não tem vida própria, né? Se eu escrevo aqui, edifícios são construídos pelos operários, eu coloquei pelos operários aqui. Aí, quem que é a agenda passiva, pessoal? Pelos operários. Por quê? Porque a agenda passiva é o sujeito que praticou a ação, é a parte semântica. Ele agiu, mas não conjugou o verbo. Perfeito? Vamos lá. Vamos ver se tem mais uma informação aqui. Eu queria também, ó, aqui mesmo, ó. Olha só. As estrelas controlam nossos destinos. Aqui não está na voz passiva, porque o sujeito da ação também é um sujeito do verbo. Quem controla as estrelas? Quem praticou a ação, as estrelas? Agora, se eu coloco o contrário, ó, você acredita que nossos destinos são controlados pela estrela? Por que você percebe a diferença aqui? O verbo foi para a voz passiva. Porque quem é o sujeito do verbo? Nossos destinos. Por que eu sei isso? Porque aqui, ó, esse são se refere a nossos destinos. Mas quem praticou a ação, quem controlou, foi o destino? Não, foram as estrelas. Então, eu vou chamar essa partícula aqui de agente da passiva, que é aquele que praticou a ação, mas não é o sujeito do verbo. Para identificar, vocês vão ver sempre uma construção assim, ó. Foi construída, é construída, foi controlada. Tem dois verbos. O verbo auxiliar, né? O verbo ser, ele foi, será. E o verbo no particípio passado, terminado em ado, né? Comprado, controlado, vendido, ido também. Então, você percebe essa construção quando se fala de agenda passiva. E por fim, eu queria falar rapidamente dos elementos, dos termos
Já vimos os essenciais, já vimos os integrantes. Os termos acessórios, pessoal. Os termos acessórios são aqueles que têm uma função secundária. Se eu retirar da frase, a frase ainda continua com sentido completo. E rapidamente, temos nesses termos acessórios adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto vocativo, né? O que é o adjunto adnominal? São as palavras que vão caracterizar o nome, por isso que é adnominal. É aquele que caracteriza o nome. Se eu digo animal feroz, qual que é a mais importante? É o animal. O feroz está qualificando, eu chamo de adjunto adnominal. Quais são as classes gramaticais que podem ser adjuntos adnominais? Adjetivos, artigos, pronomes e numerais, né? Olha só, um fóssil aqui. Qual é a palavra mais importante? Fóssil. O que está ajudando esse nome a fazer sentido? Esse que é um artigo. Eu vou chamar de adjunto adnominal, tá? Se eu digo, eu comprei uma linda blusa e eu circulo uma linda blusa. Qual das duas palavras, qual das três? Uma linda blusa. Qual das três palavras é mais importante? Blusa. E as outras estão ajudando a fazer sentido, mas não são as principais. Eu vou chamar de adjuntos adnominais, porque elas estão ao redor do nome, ajudando o nome, mas não são as palavras principais nessa categoria, né? Pois bem, e o adjunto adverbial, pessoal? O adjunto adverbial são as palavras que vão dar uma circunstância na oração. Geralmente, né, quase sempre são os advérbios que estão na oração. Se eu digo, hoje à noite eu cheguei em casa. Hoje e à noite são expressões adverbiais, porque elas dão uma circunstância. Olha só, desemprego aumenta assustadoramente em blogs governistas. Isso aqui é um advérbio, pessoal. É o modo como está aumentando. Então, eu vou chamar esse advérbio de adjunto adverbial, porque vai dar uma ideia de circunstância para essa oração. Tempo. Aqui tem uma lista para vocês, ó. Dúvida, intensidade, meio, causa, companhia, finalidade, lugar. Aqui mora uma professora. Esse aqui vai ser uma adjunto adverbial de lugar, né? Talvez more uma professora. Aí é uma adjunto adverbial de dúvida, né? Hoje estou com fome. Esse hoje é uma adjunto adverbial de tempo. Quem sabe é o mais fácil de identificar. É somente você identificar o advérbio na oração. Pessoal, eu acho que essa aula foi até longa, mas tentei de uma maneira muito rápida resumir quase todo o assunto da sintaxe. Perfeito? Um beijo e até a próxima.